Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, é a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram aos seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Até aqui. Essa passagem da ressurreição de Lázaro é uma das passagens da Bíblia, acho que mais conhecida dos cristãos e uma boa parte dos que não são também. Até porque algumas músicas, né, ficaram eternizadas aí com essa passagem, principalmente aquela da nossa irmã Aline Barros, Remove a Minha Pedra. Foi muito cantada na igreja também, por alguns grupos, né, que não são da igreja. E muitos conhecem essa passagem da ressurreição de Lázaro. Vamos ver alguns detalhes. Lázaro, o nome Lázaro, significa leproso. E a gente não sabe se Lázaro era o nome dele ou se Lázaro identificava ele como um leproso. Tanto que nós sabemos que Marta e Maria e Lázaro, que moravam na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, naquele local havia um leprosário. E muitos estudiosos acreditam que Lázaro, por ter lepra, ele estava na região de Betânia para tratar dessa enfermidade. Outra coisa interessante é que o leproso ele não podia ser tocado por ninguém. O leproso era considerado imundo. Pela lei, ele tinha que viver separado de todos. Mas a gente vê por diversas vezes Jesus tendo um relacionamento com Marta, Maria e Lázaro. Tanto que certa vez ele está na casa dos 3 e Marta está trabalhando, atarefada. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E Marta disse: Mestre, eu estou aqui afadigada, tantos trabalhos, e Maria está aí, mande que ela me ajude. E aí Jesus diz: Marta, Marta. E no fim ele fala, né? Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Então nós vemos por várias vezes Jesus passando pela aldeia de Betânia, próxima a Jerusalém, estando na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e Jesus não tinha nenhum problema com a lepra. Basta ver que no início do ministério de Jesus, ele está orando no monte, quando ele desce, um leproso se aproxima e diz, né, prostrado, mestre, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus, para surpresa de todos, sendo um rabi, ele toca no leproso. E ele diz, quero ser limpo. E o leproso é curado. Nós vemos também depois Jesus curando 10 leprosos. E só um voltou para agradecer e ainda era estrangeiro. Então eu aprendo na Bíblia que Jesus não tem problema com a lepra. Jesus não tem problema de se relacionar com aqueles que são leprosos. Jesus não tem problema de se relacionar com pessoas que têm enfermidades, com pessoas que têm problemas, com pessoas que são rejeitadas pela sociedade, com pessoas até mesmo que têm pecado. Jesus não tem problema com isso.
Deus nunca teve problema de lidar com o pecado. O homem é que tem problema com o pecado. Basta ver que quando Adão e Eva caíram no paraíso, Deus desceu na viração do dia novamente. Porque Deus não tem problema de se relacionar com o pecado. Deus não tem problema. O que Deus quer é limpar o leproso, perdoar o pecado, resolver o problema, e para isso, Jesus sempre se relacionava com essas pessoas. Às vezes nós não nos sentimos dignos. Muitas pessoas dizem, mas eu não sou digno, eu não mereço. Jesus não tem problema com isso. Jesus quer um relacionamento. Jesus, ele tem propósito. E com certeza, quando Jesus se relacionava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, ele tinha um propósito com aquela família. Porque Jesus não se relaciona com alguém que ele não tenha um propósito. Se Jesus tem um relacionamento contigo e com a tua família, pode ter certeza que Jesus faz isso porque tem um propósito na sua vida. Porque ele podia, se Lázaro era realmente um leproso, ele podia ter curado Lázaro no primeiro dia. Se Lázaro estava enfermo e ele estava distante, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, ele poderia ter lançado uma palavra e Lázaro poderia ter sido curado. Porque a Bíblia nos mostra um centurião que tinha um servo doente, ele vai até Jesus, e Jesus diz, eu vou lá. Ele disse, não, tu não precisa ir lá, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Então Jesus tinha poder para onde ele estava, ter dado uma ordem, e Lázaro teria sido curado. Mas por que Jesus não fez isso? Porque Jesus tinha um propósito. E nós não conhecemos os propósitos de Deus. Nós não conhecemos o tempo de Deus na nossa vida. Nós não sabemos o tempo da visitação de Deus. Qual é o propósito para isso que está acontecendo contigo hoje? Qual é o propósito que Jesus tinha quando te escolheu? Para pensar, não existem pessoas melhores, mais capacitadas, talvez até mais dignas. Por que Jesus nos escolheu? Qual é o propósito? Por que essa situação que nós estamos vivendo hoje tem perdurado por esse tempo e nós não entendemos? Aí Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus. E a mensagem é uma mensagem muito profunda, porque o mensageiro disse assim, Lázaro, o teu amigo, quem tu ama, está enfermo. E aí o mensageiro foi embora e Jesus permanece 2 dias no lugar em que ele estava. E eu, muito tempo, me perguntei por que Jesus, se amava ele, não foi na hora. Se tinha um relacionamento com a família, se era íntimo, era amigo, amava. Por que Jesus não deixou o que ele estava fazendo e não foi na hora? E aí eu entendi que esse é um questionamento que muitos de nós também temos. Puxa, eu tenho um relacionamento com Jesus. Eu sirvo a ele, eu vou na igreja, eu oro, eu sou fiel naquilo que eu posso. Por que Jesus não vem se ele me ama? Por que Jesus não faz se eu amo ele e ele me ama? Por que essa demora? Por que esse silêncio? Porque o mensageiro volta para Marta e para Maria, e Marta e Maria perguntam, falaram com ele? Falamos. E o que ele disse? Nada. Como assim? Não disse nada. Simplesmente continuou o que ele estava fazendo. Olha que coisa. Quantas vezes nós já não nos perguntamos, Jesus, por que dessa demora? Por que o Senhor não responde? Esse foi o questionamento de Marta e de Maria. Eles eram amigos. Era só ele ter vindo aqui, ter curado Lázaro,
Estava tudo certo, mas Jesus não veio. E a Bíblia diz que ele ainda fica 2 dias onde ele estava. E aí depois os discípulos questionam ele, dizem, não, Lázaro está dormindo. Os discípulos, não, se ele está dormindo, então estará salvo. E aí Jesus diz, não, não, ele está morto. E eu me alegro, por causa de vós, por ele estar morto. Aí deu um nó na cabeça. Como que Jesus se alegra com esse problema, que para nós é um problema impossível? E aí eu entendi, Jesus se alegra, porque para ele fazer um milagre tem que ter um problema. E para o milagre ser grande, o problema tem que ser grande. A situação tem que estar no nível do impossível, porque aquilo que é possível eu faço. Aquilo que está ao meu alcance, ao alcance dos médicos, ao alcance dos especialistas, isso a gente faz. Porque isso não é milagre. Agora, aquilo que é impossível entra numa esfera que foge do nosso controle. E às vezes, na nossa vida, existem situações que fogem do controle, porque não tem amigos que possam nos ajudar, não tem família que possa nos ajudar, não tem dinheiro que possa resolver, não tem um especialista que possa fazer isso, porque ele morreu, ele estava morto. E quem pode vencer a morte? Era aquele momento que Marta e Maria disseram, é o fim, porque ninguém vence a morte. Agora, olha que coisa interessante. Essa morte de Lázaro, na Bíblia, ela pode ter vários sentidos. A gente pode estar enfrentando uma situação de morte física, de uma enfermidade que é para a morte física. Você pode estar morrendo espiritualmente. O pecado, que é simbolizado pela lepra, pode estar matando você espiritualmente. Mas também alguma coisa na sua vida pode ter morrido. A esperança, a fé, o sentimento por alguém. Quantas pessoas batem lá no gabinete e diz, pastor, o que eu sentia pela minha esposa morreu. O que eu sentia pelo meu marido morreu. A gente vive junto, nós moramos na mesma casa, mas eu sou uma viúva de marido vivo. Porque ele foi matando aquilo que eu sentia por ele, foi matando, e hoje o que eu sentia morreu. Quantas pessoas perderam a alegria? Morreu a alegria, a esperança. E uma das coisas que me chama a atenção é que aquilo que morre e é sepultado, na hora que a gente sepulta, causa dor. Mas o tempo vai passando e a dor vai diminuindo. Essa dor vai diminuindo e a gente vai deixando de sentir o que nós sentíamos. E agora Lázaro está 4 dias já sepultado. Aí Jesus resolve chegar em Betânia. E aí Marta vem correndo, se aproxima de Jesus e diz assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para Marta e disse, Marta, Marta. Você já viu como a Bíblia ela faz isso, né? Jesus falou 2 vezes o nome dela. Marta, Marta. Quantas vezes eu já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus.
o teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, eu sei que no último dia, na ressurreição, ele vai ressuscitar. E Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus repreendeu a Marta. Jesus disse para Marta, tu tem que ter fé, porque se tu crer, tu verás a glória de Deus. E aí, manda chamar Maria. E agora, olha a diferença do texto. Maria faz a mesma pergunta para Jesus. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus, ele não repreende Maria. Por quê, pastor? Porque Marta chega em pé. Mas o texto bíblico diz que Maria vem e se prostra aos pés de Jesus. Se humilha. Adora. O questionamento de Marta é alguém que não estava conformada com a situação, com a perda. O comportamento de Maria, não. Ela se prostrou, se humilhou e disse, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta veio cobrar Jesus. Maria veio dizer assim, eu aceito a tua vontade. Mas se o Senhor tivesse aqui, eu sei que ele não teria morrido. E quando nós chegamos na presença de Jesus em adoração, prostrados, e não como muitas vezes as pessoas chegam, se tu fizesse, se tu não fizer, porque tu não fez, tu tinha que ter feito. Eu não acredito mais que tu é Deus, porque tu tinha que ter agido, tu tinha que... Não. Não é esse posicionamento que a gente tem. A gente chega e se prostra. Como se nós aceitássemos. Nós aceitamos a tua vontade. Eu não entendo. Eu sei que se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Eu não entendo nada. Mas eu aceito isso. Agora, olha o que Jesus fala para Maria. Jesus diz, me mostra onde o colocar. Que coisa linda, né? Marta foi repreendida, mas Maria não. Quando ela prostrou, adorou, Jesus perguntou, me leva onde está o problema. Me mostra aonde o colocaram, onde está o problema. O que te fez chorar? E aí, quando Jesus se aproxima, ele chora. E o texto diz, em poucas palavras, Jesus chorou. Ele chorou. Não foi porque Lázaro estava morto. Ele não chorou porque Marta tinha cobrado ele. Ele chorou porque aquilo antecedia um dos momentos mais gloriosos da história da Bíblia. Ele olha para eles e diz, tirem a pedra. E elas dizem, mas já faz 4 dias, está fedendo. Faz 4 dias já está cheirando mal. E aí, eu comecei a entender algo, e é isso que eu estou tentando sintetizar na minha mente, porque está correndo muita coisa aqui espiritual, e está difícil de eu sintetizar isso para vocês. É esse o ponto. Por que tirar a pedra? Para que mexer naquilo que já está enterrado? Para que mexer em coisas que cheiram mal? Em coisas que eu não quero lembrar, não quero mais sentir? Já passou, já enterrei. Ontem na igreja, tinha uma moça, 12 anos de idade. Na oração, ela caiu. Eu não sei como vocês entendem isso. Manifestou nela uma... Aí foi repreendido. Quando nós fomos conversar com a menina, ela disse assim, pastor, eu não falo isso para ninguém, porque eu não gosto de mexer nisso. Mas eu fui abusada pelo meu pai. E eu me corto,
me mutilo, porque toda vez que eu lembro disso, e quantas pessoas vivem assim hoje, com coisas aqui dentro que não querem mexer, não querem remexer, não querem revirar, tá cheirando mal, foram maltratadas, abusadas emocionalmente, fisicamente, maltratados por pessoas que deveriam lhe proteger, traídos. Isso está dentro de ti e está cheirando mal. Mas Jesus, hoje, na live, está dizendo, tira a pedra, deixa eu tratar essa dor aí, deixa eu tratar esse sofrimento, deixa eu tratar, deixa eu trazer você de volta à vida, deixa eu trazer você de volta para você prosseguir, para você ser livre dessa dor. E olha que coisa, elas disseram, já cheira mal, como quem diz assim, se nós tirar a pedra, mas Jesus disse, tirem a pedra, e elas tiraram. E aí Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E é fantástico, porque antes Jesus ora, dá graças a Deus, diz, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu estou orando aqui para que ele saiba, né? Quando Lázaro sai, ele está todo atado. Aí Jesus diz, agora vocês desatem ele e deixem ele seguir. E aí eu entendi que muitas vezes nós somos o sepulcro e o Lázaro está morto aqui dentro e a gente não segue, não é feliz, não vence, mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E o meu sentimento é que Deus venha desatar hoje, venha desatar essas coisas aí, tirar esses nós, essas coisas que estão te machucando, te ferindo, e que você possa sair dessa live hoje e seguir o seu caminho. Que Jesus possa curar você emocionalmente, que Jesus possa ressuscitar os seus sonhos, as promessas, esperança, expectativa, e você possa prosseguir a sua vida com Cristo totalmente curado, totalmente livre desse peso, dessa dor, porque não importa se foi você ou alguém que te fez. O que importa é que Jesus vai mudar a história da sua vida. Você precisa correr para Ele, porque Ele tem poder para resolver esse problema aí dentro da sua casa. Muitos pais vêm dizer assim, pastor, meu filho está assim, é culpa minha. Minha filha está assim, eu me sinto culpada. Eu disse, busque a Deus, adore a Deus, se humilhe na presença de Deus. Porque essa dor que a gente sente quando um filho não está bem, só Jesus pode tirar da vida da gente. Então, como Lázaro, como Deus tratou, né? E o que é interessante é que Jesus chega 4 dias depois, porque tem na cultura judaica que até o 3º dia, o fantasma da pessoa, ele ainda está por aqui, né? Tanto que quando Pedro saiu da prisão e Rode atendeu a porta, ela disse, Pedro está livre. Alguém disse, não é Pedro, é o fantasma dele que está lá. Quando abriram era Pedro mesmo. Jesus chegou no 4º dia para que todos soubessem que ele fez um milagre e o milagre é genuíno. Por isso que eu quero dizer, o milagre que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, não vai ficar dúvida em ninguém. Todos vão saber que foi Jesus que fez e vão glorificar o nome dele. Amém? Vamos orar, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Um assunto delicado sobre mexer em coisas que nós sepultamos e não curamos. Mas que o Senhor venha em nome de Jesus. Que o Senhor possa, nessa noite, fazer como você fez em Betânia, Jesus. Mexer
tratar, como tratou com Marta, com Maria, com os discípulos, mas principalmente trazendo Lázaro de volta à vida e fazendo ele seguir o seu caminho. Nós também queremos seguir o nosso caminho contigo, livres de qualquer dor, de qualquer culpa, de qualquer sentimento que nos aprisiona e dessas coisas que nós guardamos dentro da gente que nos faz mal e não queremos mexer, mas que nessa noite o Senhor tem mexido através do teu Espírito Santo para nos trazer vida e vida em abundância. Perdoa os nossos pecados, continua nos dirigindo. Nós te agradecemos pelo milagre em nome de Jesus. Amém.